Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 1.3105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Subseção 6ª da penhora de créditos. Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se afeita a penhora pela intimação, e, ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor, segunda, ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se, pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Primeiro, se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Segundo, o terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Terceiro, se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará faro da execução. Quarto, a requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Primeiro, o exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contado da realização da penhora. Segundo, a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Art. 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Art. 859. Recaindo a penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Subseção 7ª da penhora das cotas ou das ações de sociedades personificadas. Art. 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade apresente balanço especial, na forma da lei. Segunda, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Terceira, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Primeiro, para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. Segundo o disposto no caput e no primeiro não se aplica à sociedade anônima de capital aberto,
cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Terceiro, para os fins da liquidação de que trata o inciso terceiro do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Quarto, o prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas, superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação, ou segunda, colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Quinto, caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso terceiro do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção 8ª da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador, depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Primeiro, ouvidas as partes, o juiz decidirá. Segundo, é lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Terceiro, em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. Quarto, sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Art. 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores. Primeiro, quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador, depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando, se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Segundo, recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo, se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão. Art. 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Art. 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Subseção 9 da penhora de percentual de faturamento de empresa. Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
Primeiro, o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Segundo, o juiz nomeará administrador, depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Terceiro, na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar, se há, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção X da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Art. 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador, depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Primeiro, a medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua everbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. Segundo, o exequente providenciará a verbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Art. 869. O juiz poderá nomear administrador, depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Primeiro, o administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Segundo, havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Terceiro, se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Quarto, o exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado. Quinto, as quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Sexto, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas.